Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la reunión. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Trataremos de hablar en español, pues pausado para que nos podamos entender. Y pues muchas gracias, pues, por este esfuerzo. Hablaremos en portuñol. Muy bien. Entonces, del lado de México nos encontramos del Instituto Nacional de Salud Pública. Están conectadas Mariana Arellano, Ana Munguía, de parte de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud. Se encuentra Marta Caballero. Y también del Ministerio de Salud tenemos a Francisco Mesa. Creo que no me faltó nadie, ¿verdad? Del lado de México. ¿Verdad que no, Paco? No, perfecto. Estamos completos. Ahora de Brasil, no sé si gusten pues comentarnos quiénes se encuentran en la reunión. Gracias. Boa noite. Pelo Brasil estamos El eu, micrófono. Kelly Alves. Conseguem ouvir? Bom, eu sou Kelly Alves, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Meus assessores, Gabriele Carvalho e Caio. E temos a Luísa, da Secretaria Extraordinária de Combate à Fome, do nosso Ministério do Desenvolvimento Social, que é o nosso ministério que coordena a Câmara de todos os ministérios para a segurança alimentar e nutricional. Então, Luísa cuida da nossa Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e ela que vai compartilhar com vocês a nossa experiência de governança entre esse conjunto de ministérios no governo do Brasil. Adelante, licenciado José Omoupono. Sí, muchísimas gracias, Lisbeth. Solamente para presentarme ante ustedes, soy José Omobono Perea Pérez, representante de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Muchas gracias. ¿Alguien nos falta? Creo que no, ¿verdad? Perfecto. Sí. Entonces, podemos dar inicio, ¿verdad? Pues empezamos con por parte de Brasil, si nos pueden presentar el mecanismo del funcionamiento de la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nos dijeron que necesitan 30 minutos. Entonces, pues adelante con su presentación. Boa noite. Vocês estão vendo uma tela? Sim, Luísa, a gente não consegue ver em modo apresentação, ela está naquele modelo PowerPoint ainda. Tá. Antes, acho que a Kelly já me apresentou. Boa noite a todas e a todos. Eu falo aqui do Ministério do Desenvolvimento Social, que coordena essa Câmara de 24 ministérios, que compartilha a responsabilidade, né, pela gestão da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil. Eu fiz uma apresentação aqui para trazer os principais pontos, deixa eu ver. Consigo. Estão vendo agora em modo de apresentação? Ainda não, Lu. Acho que você tem que fechar, colocar em modo apresentação e clicar para compartilhar. Ah, entendi. Antes de compartilhar, só um minutinho. Isso.
Não estou conseguindo. Luisa Trabuco. Gente, eu não consigo. Lúcia, Luísa, quer me você mandar a consegue apresentação? Acho que faz é o melhor. download? Vocês estão conseguindo aí, não? Vê agora. Não. Ainda no Você modo normal, sem ser apresentação. é que você tá com ela online, né? É melhor fazer o download. Ah, tá bem. É isso. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô. Peraí, vou mandar para você, Gabi. Ok? Mandei para você, Gabi. Chegou, tô baixando. Bom, mas acho que eu posso começar, né? Aqui no Brasil, acho que para falar um pouco da Kaizen, a gente precisa primeiro apresentar o conceito de segurança alimentar e nutricional vigente aqui no país, né? Através que está estabelecido na lei orgânica que criou esse sistema de segurança alimentar e nutricional, né? A Kaizen, essa Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, ela é um dos componentes de um sistema de governança que foi instituído para garantir um dos direitos dos cidadãos brasileiros, que é o direito à alimentação, que está consagrado lá na Constituição brasileira. E o Estado brasileiro ele tem, né, organizado sistemas para garantir esses direitos, né? A gente tem no Brasil o Sistema Único de Saúde, que vocês devem conhecer, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, que é para garantir o direito à proteção social, e o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele é um sistema organizado muito espelhado, né, em alguns aspectos desses outros sistemas, mas tem as suas especificidades, e uma delas é a questão, né, da intersetorialidade, por ser um sistema que, diferente do sistema de saúde e diferente do sistema de assistência social, por exemplo, eles não são sistemas que têm um único ministério, um único setor que é responsável pela gestão da política, pela gestão do conjunto de ações públicas que são executadas para garantir os direitos. Então, o sistema de segurança alimentar e nutricional ele tem como estrutura principal de governança, como instância principal de governo responsável por executar políticas e programas, um grupo de ministérios, uma Câmara composta por 24 ministérios, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, essa é a grande diferença, a especificidade, né, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM. Pode passar aí, Gabi, por favor. E aí, como eu disse, para poder entender por que temos no Brasil, né, uma Câmara com 24 ministérios que são corresponsáveis pela segurança alimentar e nutricional, a gente precisa recorrer ao conceito, né, como se entende no Brasil a segurança alimentar e nutricional, que está lá na lei orgânica, que foi instituída em 2006, que diz que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização de um direito. Esse é um primeiro marcador importante, porque, sendo direito, exige que o Estado
organize políticas para garantir esse direito, o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e tendo como prática, como base, né, práticas alimentares que promovam a saúde e que também respeitem a diversidade cultural e também que sejam ambiental, social, cultural e economicamente sustentáveis. Então, tem um conjunto de aspectos no conceito de segurança alimentar e nutricional que aponta para a necessidade de articular políticas no campo da produção de alimentos, no campo da distribuição, da saúde e da nutrição, no campo do meio ambiente, da cultura. Então, é em função do desenvolvimento social, da proteção social. Então, é por conta desse conceito, desse entendimento sobre a abrangência da segurança alimentar e nutricional, que a política de segurança alimentar e o sistema de segurança alimentar no Brasil, ele abarca um conjunto bastante amplo e diverso de setores de atuação pública como responsáveis por essa política. Pode passar, por favor, Gabi. Eu vou passar isso aqui, que é a questão da evolução do conceito no mundo, né? E aí eu acho que aqui no Brasil a gente incorpora essa dimensão, né? Essa amplitude do conceito, inclusive contemplando a dimensão nutricional, né, da segurança alimentar, que é algo que em outros países a gente não tem isso, e isso dá, por exemplo, uma contribuição, isso demarca uma contribuição muito relevante, muito significativa do campo da saúde na política de segurança alimentar e nutricional. Pode passar, por favor, Gabi. E aí eu passo para apresentar mesmo a estrutura dessa governança, né? A gente tem basicamente assim três principais instâncias no CISAM, que é uma conferência, que é onde se discute e se define de uma forma participativa, periodicamente, a cada 4 anos, as diretrizes e as prioridades para essa política de segurança alimentar e nutricional. Então, são reunidas, em geral, em torno de 2.000 pessoas, a partir de um processo que vem desde os municípios, passando pelos estados, até chegar no âmbito federal, um processo participativo que acumula discussões sobre os principais desafios, né, do cenário da fome, da insegurança alimentar em cada um dos territórios e quais são as medidas, as políticas que precisam ser implementadas para que o país possa enfrentar esses desafios, esses problemas, essas questões que foram identificadas. Então, a gente acabou de passar por uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em dezembro do ano passado, que apontou diretrizes e prioridades para o Plano Nacional de SAM. Aí a gente tem um conselho, que é uma estrutura permanente, composta de forma mista por representantes governamentais e por representantes da sociedade civil organizada. No caso do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, nós temos uma composição de 72 Sistema membros. Nacional de... 2/3 desses membros Sistema são Nacional representantes da sociedade civil. Eu acho que tem alguém falando simultaneamente. José Omobono, ¿nos podrías ayudar a cerrar el micrófono? Creo que lo tienes abierto, estamos escuchando un poco de tu conversación. Sí, con todo gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Luisa, yo quisiera solicitarte, si fuera posible, que hablas un poco más lento para alcanzar a comprender, te lo agradeceremos mucho. Gracias. Perdão, vou falar mais devagar. Então, como eu estava falando, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é composto, né, por 3 principais instâncias. Uma é a conferência, que eu acabei de falar, que é espaço de participação social, que acontece a cada 4 anos, reúne representantes de governos das 3 esferas de governo, municípios, Estado, União, e representantes da sociedade civil organizada, que faz um diagnóstico para definir as principais diretrizes e prioridades da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
A gente acabou de realizar a sexta conferência em dezembro do ano passado, que apontou diretrizes para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Temos também um conselho, que é uma estrutura permanente de controle social da política de segurança alimentar. Esse conselho, ele assessora diretamente o presidente da República, e ele é composto por representantes governamentais e por representantes da sociedade civil. No Brasil, essa composição ela tem 2/3 de representantes da sociedade civil, e esse conselho ele é presidido pela sociedade civil. E todos os membros da CAISAN, que eu vou falar agora, eles compõem também esse conselho, e esse conselho ele se reúne periodicamente, geralmente a cada 2 meses ou até mais, e debate o conjunto de temas relacionados à segurança alimentar e formula recomendações para o governo brasileiro, para a CAISAN, para que medidas sejam adotadas para enfrentamento do conjunto das questões que são discutidas pelo Conselho. Inclusive, o Conselho de Segurança Alimentar, esse conselho ele foi criado em 2020, ele foi criado em 94, organizou 2 conferências, depois ele foi extinto no início da década de 90, depois foi recriado quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato como presidente, foi recriado em 2003, e ele organizou outras 3 conferências, e em 2019, no governo Bolsonaro, ele foi extinto, e por isso não foi possível organizar a sexta conferência que estava prevista para aquele ano. E quando o presidente Lula retoma a presidência agora em 2023, um dos seus primeiros atos foi reinstalar esse conselho, e esse conselho organizou ao longo de 2023 a conferência. E além, o terceiro tripé do CISAN no âmbito nacional é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Como eu falei, diferente da política de saúde, que no âmbito de governo, quem é responsável por tocar a política de saúde é um ministério, que no caso aqui é o Ministério da Saúde. No caso da segurança alimentar, pela amplitude do conceito, pela amplitude do desafio que é garantir segurança alimentar e nutricional, a gente precisa de políticas de diversos campos, de diversas áreas, e por isso quem responde pela política de segurança alimentar e quem precisa recepcionar no âmbito do governo essas indicações que vêm da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é uma Câmara composta por 24 ministérios. Essa Câmara ela é presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e é integrado por ministérios como da Fazenda, a Casa Civil, Secretaria da Presidência da República, Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Pesca, vários ministérios das mulheres, da promoção da igualdade racial, então, da cultura, são vários ministérios que compõem essa Câmara. Essa Câmara é responsável por elaborar e coordenar os planos de segurança alimentar e nutricional e de combate à fome. Para isso, se reúne também periodicamente, a gente sempre se reúne e prepara a participação do governo nas reuniões do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente tem uma forma de tocar o trabalho intersetorial através de grupos de trabalho e de comitês intersetoriais de gestão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura da CAISAN e como a gente trabalha nela. Como eu disse, uma das principais atribuições da CAISAN é elaborar e fazer a gestão de planos de combate à fome e de segurança alimentar e nutricional. A gente elaborou em 2023 o Plano Brasil Sem Fome, e a gente está agora em 2024, a partir do que veio de indicação da Conferência Nacional, a gente está elaborando o terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem uma abrangência mais ampla para além do combate à fome. Essas mesmas estruturas que eu falei,
Conselho e Câmara, Conferência, Conceia e Caisan, elas se replicam nos estados, né, de forma descentralizada, nos níveis de governo, nos estados e nos municípios. E a gente tem estruturas, espaços de pactuação para articular as ações desses 3 níveis de governo através do que a gente chama de fóruns de pactuação entre entes, né? Que é algo que a gente está em processo de instituição aqui no âmbito do CISAM. Pode passar, por favor, Gabi. Esse sistema ele tem 3 pilares e princípios fundamentais. Um pilar é a intersetorialidade, que eu acabei de falar aqui da necessidade dessa articulação de vários setores de governo que acontece no âmbito da Caisan. A participação social, que nós temos esses dois espaços, né, que garantem que a sociedade possa contribuir no diagnóstico, na formulação de políticas e no controle social dessas políticas. Tanto a conferência quanto o Conceia são espaços, né, para que esse princípio se materialize. E a descentralização, porque a política de SAM ela acontece não só no âmbito nacional, federal, mas também precisa da colaboração e da atuação dos estados e dos governos subnacionais, né, dos estados e dos municípios. E por isso a gente tem processos de adesão em que os municípios e os estados eles têm que instituir também essas mesmas estruturas lá no seu território, Caisan, Conceia e Conferência, e fazer adesão voluntária ao Sistema Nacional, se comprometendo também em elaborar e executar um plano de segurança alimentar para a sua população. Pode passar, por favor. Essas 3 estruturas, né, elas têm um fluxo de conversa que eu já falei. A conferência define diretrizes e prioridades para o plano, a Caisan recepciona essas indicações e em interação com o Conceia, a partir também do acolhimento do conjunto de recomendações que o Conceia, nas suas reuniões, nas suas plenárias, vai formulando sobre um conjunto de temas aderentes à política de segurança alimentar, e a Caisan recepciona isso e dá um tratamento a isso, um tratamento intersetorial na conversa entre os diversos ministérios para responder em forma de ações, políticas, programas, medidas. O Conceia, desde que foi reinstalado no início de 2023, já formulou, só em 2023, eu acredito, já formulou 23 recomendações sobre temas variados relacionados à reforma tributária e cesta básica, sobre agenda internacional de segurança alimentar, sobre combate à fome, sobre um conjunto de temas. Tem até uma cartilha que acabou de ser publicada, que vocês podem também ter acesso, para entender qual é a produção que esse conselho faz em termos de recomendação de políticas e de medidas para o governo. E a Caisan recepciona isso, discute com os ministérios e formula respostas ao conselho ou produz, a partir dessas recomendações, políticas, programas, ações, medidas de governo. Enfim, pode passar, por favor, Gabi. Aqui é a estrutura da Caisan Nacional, né, dessa instância que é puramente de governo, e a Caisan ela tem um pleno ministerial, que ela é composta pelos ministros. Esse pleno ministerial ele se reúne 2 vezes por ano para aprovar os principais instrumentos da política de segurança alimentar, o Plano Nacional de Segurança Alimentar, o Plano Brasil Sem Fome. A gente, ano passado, teve 2 reuniões desse pleno ministerial que aprovou o Plano Brasil Sem Fome. A gente tem uma reunião agora prevista para o dia 9 de agosto, onde os ministros vão aprovar pela primeira vez o Plano Nacional de Abastecimento do Brasil. O ministerial, ele é a instância máxima de deliberação da Caisan, mas nós temos um pleno executivo, que são os suplentes dos ministros, que são, em geral, secretários nacionais, diretores,
coordenadores desses 24 ministérios que fazem o trabalho mais cotidiano da Kaizen, debatem as temáticas que vão ser discutidas e debatidas na plenária do Conselho. E eles se reúnem com mais frequência, geralmente a cada 2 meses ou até com frequência maior. A gente tem uma presidência, como eu falei, ele é presidido pelo ministro Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, e tem uma secretaria executiva, que é a nossa área, que a nossa secretaria faz todo o trabalho de apoio técnico e assessoramento para que as atividades da Câmara possam acontecer, as reuniões, enfim. E além do pleno ministerial e do pleno executivo, que são as instâncias que deliberam sobre as matérias da Kaizen, a gente tem grupos de trabalho e comitês gestores. Os grupos de trabalho são estruturas temporárias que têm composições a partir da temática para a qual ele é instituído. Então, a gente tem hoje alguns grupos de trabalho na Kaizen, como um grupo de trabalho internacional que produz os documentos, os posicionamentos do Brasil na temática de segurança alimentar e nutricional para a participação do Brasil nos fóruns de governança global da segurança alimentar. A gente tem um que está atualizando uma estratégia intersetorial para a prevenção da obesidade. A gente tem um outro grupo que está construindo um protocolo para garantir segurança alimentar para as populações afetadas por situações de emergência e calamidade pública, como tem acontecido com muita frequência agora, né, pelos efeitos das mudanças climáticas, e a gente está construindo um protocolo para orientar como é que as instâncias do CISAM devem atuar nos municípios, nas localidades, para garantir acesso à alimentação adequada e saudável. A gente tem um outro grupo de trabalho que está discutindo, é até coordenado aí pela Kelly, do Ministério da Saúde, está discutindo instrumentos para prevenir e mitigar conflito de interesses na agenda de segurança alimentar. A gente tem também um grupo que está discutindo mecanismos para aperfeiçoar a participação e ampliar a participação da agricultura familiar nas compras públicas de alimentos. E tem outros grupos também que estão sendo formados, como que está discutindo, vai estar atualizando a estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdícios de alimentos. Esses grupos também são intersetoriais, compostos por representações de vários ministérios. Eles têm um tempo definido para produzir esses produtos, e esses produtos depois eles são aprovados, votados e aprovados pelo pleno da Kaizen, né? Pelo pleno ministerial ou pelo pleno executivo. A gente também tem comitês gestores. Quando esses instrumentos que são elaborados pelos grupos de trabalho, eles são aprovados e eles viram um instrumento do CISAM, alguns deles passam a ter um comitê gestor para continuar a gestão intersetorial deles, como foi o caso do Plano Brasil Sem Fome, que a gente elaborou. Então instituímos depois um comitê gestor para fazer a gestão desse plano. A gente também elaborou uma estratégia de promoção da segurança alimentar nas cidades, que se chama Alimenta Cidades. Foi produto de um desses grupos de trabalho, e hoje ele é uma estratégia que foi instituída por decreto do presidente, e a gente instituiu um comitê gestor para fazer a gestão dessa estratégia. Assim como também o Plano Nacional de Abastecimento, que vai ser aprovado agora no dia 9 de agosto, e que tem um comitê gestor que faz a gestão desse instrumento. Pode passar, por favor. Como eu falei, né, o outro princípio do CISAM é a descentralização. Então, aqui é o status que o CISAM está nesse momento em termos de adesão de municípios. A gente tem todos os estados brasileiros e o Distrito Federal aderidos ao CISAM, que significa que essas mesmas estruturas estão replicadas em todos os estados, e temos 1.118 municípios com adesão ao sistema. Né? A gente teve uma ampliação bastante significativa em 2023.
no início de 2023, nós só tínhamos 522 municípios com adesão, 570. Então, em pouco mais de um ano, a gente quase dobrou o número de municípios com adesão ao CISAM, mas temos um grande desafio ainda, porque o Brasil tem mais de 5.000 municípios, então a gente chegou aí mais ou menos em 1/5 dos municípios brasileiros, e o grande desafio que a gente tem é expandir essa adesão. Pode passar. Aqui eu não vou falar muito disso para não tomar tanto tempo, mas aqui é o histórico das conferências que foram realizadas no Brasil, né? Essas conferências que reúnem em torno de 2.000 pessoas, que começam lá nos municípios, os municípios tiram representações, vão para as conferências estaduais, os estados tiram suas delegações e chegam na Conferência Nacional, trazendo o acúmulo das discussões. E a gente no Brasil já fez 6 conferências, começamos lá em 94, na primeira conferência. O grande resultado dessa primeira conferência foi a delimitação desse conceito de segurança alimentar e nutricional. Em 2004, na segunda conferência, o grande resultado da conferência foi a definição de que era preciso criar um sistema de segurança alimentar e nutricional, CISAM, e isso orientou, inclusive, depois, em 2006, a instituição da Lei Orgânica da Segurança Alimentar, que criou o CISAM. Em 2007, a gente teve a terceira conferência, e o resultado dessa conferência depois foi a necessidade, apontando-se a necessidade de instituir uma política nacional de segurança alimentar com diretrizes do que o governo tinha que fazer, e isso resultou, em 2010, na instituição dessa política, através de um decreto do presidente Lula. Em 2011, na quarta conferência, a gente apontou elementos para um primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar, que foi publicado em 2012, para o período de 12 a 2015. A quinta conferência, em 2015, estabeleceu muito um conceito de comida de verdade e demarcou muito essa perspectiva, né, da necessidade de promoção de uma alimentação adequada e saudável. E a gente teve essa interrupção do CONSEA, né, com a extinção do Conselho em 2019, que não possibilitou a conferência naquele ano, e com a retomada do CONSEA em 2023, a gente conseguiu organizar e realizar no final do ano essa conferência, a sexta conferência, que apontou as diretrizes para o terceiro plano, que a gente está agora. A tarefa da CAISAM principal em 2024 é elaborar esse terceiro plano para dar respostas ao que veio dessa conferência. Pode passar, por favor. Rapidinho, entre uma conferência e outra, a gente tem o hábito aqui de fazer no Brasil o que a gente chama de conferência mais 2, que é um encontro menor de conferência, de checagem do que é que conseguiu avançar em relação àquilo que a conferência apontou como prioridade, como diretriz, e o que é que o governo conseguiu implementar 2 anos após a conferência, para não ficar um tempo muito longo, né, entre uma conferência e outra. A gente trouxe aqui algumas potencialidades do CISAM, e aí eu trouxe muito do que está na agenda de trabalho nosso, né? Um deles foi o protocolo Brasil Sem Fome, que a gente instituiu junto com o plano. Esse protocolo ele prevê uma articulação entre os sistemas de saúde, de assistência social e de segurança alimentar e nutricional, para permitir nos territórios a identificação de pessoas que passam fome, através da aplicação de um instrumento que a saúde aplica com os agentes comunitários de saúde, nas unidades básicas de saúde, que é a TRIA, a triagem de risco para insegurança alimentar e nutricional, e a partir dessa identificação, as pessoas identificadas com risco de insegurança alimentar, delas serem atendidas de uma forma integrada pelo conjunto dos programas e serviços que são ofertados por esses 3 sistemas. E isso foi um produto, né, da CAISAM, através dessa articulação que o CISAM e a CAISAM possibilita entre vários setores, entre vários ministérios.
esse protocolo que eu falei também das calamidades também é um grande potencial que o CISAM apresenta para organizar e criar uma coordenação de ações para que as respostas que os municípios e que os estados e que o governo, que o Estado, de modo geral, possa dar nessas ocasiões em que os sistemas alimentares ficam bastante desorganizados e bastante prejudicados por situações de calamidade e emergência, possam ter uma orientação de como garantir uma articulação e uma integração de ações a partir da coordenação intersetorial para garantir uma resposta mais efetiva às pessoas que estão afetadas. Os ciclos de diálogos são espaços de conversa, de troca, de experiências, de orientações, de construção conjunta que a Kaizen Nacional tem com as Kaizens dos estados e dos municípios, e a gente realiza esses ciclos de diálogos de forma periódica para discutir um conjunto de temas para avançar, né, na consolidação desse sistema aqui no Brasil. Pode passar, por favor. Por fim, eu acho que esse é o último slide para não cansar. Não, desculpa. Aqui é o Plano Brasil Sem Fome. Eu vou falar muito brevemente do Plano Brasil Sem Fome. Esse plano foi a resposta do governo federal a uma situação bastante grave que a gente encontrou quando chegou ao governo em 2023. Eram 33 milhões de pessoas passando fome, segundo os dados de pesquisas. E a gente, ao reinstalar a Kaizen, a primeira ação da Kaizen foi construir um plano com ações desses vários ministérios para responder a essa calamidade pública de 33 milhões de pessoas passando fome. Pode passar, Gabi. Esse plano está organizado em 3 eixos. Esse plano tem mais de 80 programas e ações e ele está organizado em 3 eixos. Pode passar, Gabi, por favor. O primeiro eixo é a garantia de acesso à renda e promoção da cidadania. E os principais programas que estão dentro desse eixo é o programa Bolsa Família, que hoje ele tem um novo formato, também um novo valor, né? Hoje em dia as famílias, o valor médio recebido pelas famílias é de R$600. Também há uma consideração em relação à quantidade de pessoas na família, principalmente a quantidade de crianças de 0 a 6 anos, porque foi criado um novo benefício, que é o benefício da primeira infância, que para cada criança de 0 a 6 anos dentro da família, além dos R$600, as famílias recebem um valor de R$150 por cada criança. Além disso, a buscativa, que é esse esforço do sistema de proteção, do SUAS, da assistência social, para ir buscar as pessoas que estão em insegurança alimentar e colocá-las no cadastro único, que é o que dá acesso ao Bolsa Família, assim como o protocolo Brasil Sem Fome, que eu acabei de falar, a valorização do salário mínimo com um aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso é um instrumento fundamental para reduzir a fome no Brasil, e as medidas de inclusão produtiva também, né, de capacitação profissional, para a inclusão das famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família em oportunidades de emprego e de renda. O segundo eixo é voltado para garantir a ampliação da produção e do consumo de alimentos adequados e saudáveis. Então, dentro desse eixo está a retomada de várias políticas de fortalecimento da agricultura familiar e de apoio à agricultura familiar para produzir mais alimentos. A gente teve o maior plano safra para a agricultura familiar da história. Ano passado foram 71 bilhões investidos em crédito para os agricultores familiares com juros mais baixos. Esse ano o plano safra está em torno de 86 bilhões. Além disso, o programa de aquisição de alimentos, que o governo compra a produção dos agricultores familiares para distribuir para entidades socioassistenciais que atendem a famílias em situação de insegurança alimentar. A gente tem o plano de abastecimento que está sendo elaborado, o fomento rural, que as famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família rurais recebem um apoio para produzir alimentos, um incentivo financeiro.
e outros programas como de acesso à água. A gente teve também uma coisa importantíssima, que foi, depois de 5 anos sem reajuste, a gente teve o aumento do valor que o governo federal repassa para os estados e para os municípios fornecerem alimentação para os estudantes. São mais de 40 milhões de estudantes que foram beneficiados com essa medida. E o terceiro eixo do Brasil Sem Fome aposta na mobilização dos governos e da sociedade civil para combater a fome. Então, a gente já tem mais de 30 estados e municípios com adesão ao Brasil Sem Fome, também elaborando e implementando estratégias próprias de combate à fome, né, nos estados e nos municípios, a ampliação da adesão dos municípios ao CISAM, como eu já falei, e a realização também de caravanas, onde a gente vai levar as políticas para os territórios mais afetados pela insegurança alimentar e nutricional, e também o mapeamento e apoio a uma rede de iniciativas da sociedade civil de combate à fome. Pode passar, por favor. A gente teve aqui, agora a gente traz, né, um pouco para a gente entender o impacto dessa história e dessa trajetória de constituição do CISAM no Brasil. Eu acho que um dado que nos ajuda a entender isso é o dado de fome, né? Como é que se comportou, como se comportou a fome no Brasil desde 2004, que foi quando ela passou a ser medida a partir de pesquisas oficiais do IBGE, e o que é que estava acontecendo em cada um desses períodos que nos ajudam a entender essa oscilação em que em determinados momentos a fome cai, em outros momentos ela aumenta e em outros momentos ela volta a cair. Então, a gente teve em 2004, né, a primeira pesquisa que mediu a fome no Brasil através da aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, identificou 6,9% dos domicílios em insegurança alimentar grave. Depois a gente tem, 5 anos depois, na mesma pesquisa, a gente já tem uma queda para 5%, e depois a gente, 4 anos depois também, com a aplicação da mesma escala, a gente tem mais uma queda para 3,2%, que foi o menor percentual de insegurança alimentar grave que o Brasil já chegou. E logo no ano seguinte, em 2014, a gente anunciou e celebrou a saída do Brasil do mapa da fome, porque pelos dados, né, pela métrica da FAO, o Brasil chegou no percentual, né, que saiu do mapa da fome. E aí a gente tem depois a próxima pesquisa que a gente tem, que foi a POF, que também aplicou a mesma escala, a gente começa a ver um aumento da fome, que ela sobe para 4,6%, e depois a gente tem uma intensificação muito grande, quase dobra a fome no ano seguinte, né? 3 anos depois, na verdade, com a aplicação da mesma escala por uma rede de pesquisadores aqui do Brasil, chega a 9%. Depois a gente tem, já aí no contexto da pandemia 2020 e 2022, uma explosão da fome atingindo 15% dos domicílios brasileiros, que foi quando a gente teve aí esse número de 33 milhões de pessoas passando fome. E aí a gente retoma, uma das primeiras medidas, inclusive, do Brasil Sem Fome, foi a retomada do monitoramento da fome no Brasil, em que a gente faz a partir de pesquisas oficiais, e a gente aplicou na PNAD, que é uma pesquisa domiciliar, que o IBGE realiza anualmente no Brasil. A gente aplicou em 2023 e a gente teve uma redução expressiva. Acho que a maior redução, inclusive, em termos de, se a gente pensar num recorte temporal de menos de 2 anos, e a gente teve uma redução muito expressiva caiu para 4,1%, num patamar só não melhor do que o de 2013, quando o Brasil saiu do mapa da fome. O que aconteceu ao longo desse período, a gente colocou aqui, foi que o Brasil instituiu estratégias articuladas de políticas, né? Primeiro, o Fome Zero, que foi no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, e que ele foi até 2010, e aí a gente consegue entender por que a gente tem uma redução
progressiva de 2004 até 2013 na insegurança alimentar grave. Depois a gente teve também o Brasil Sem Miséria, no período do mandato da presidenta Dilma Rousseff, e que a gente chegou a sair do Brasil, chegou a sair do mapa da fome. E o que acontece em 2017 e 2018, que explica o retorno da fome, o aumento da fome no Brasil, é que a gente tem uma profunda crise econômica e política no país. Foi um período que a gente sofreu um golpe aqui no país e uma mudança de governo e também um desmonte de políticas públicas através de uma emenda constitucional que limitou, criou um teto para os gastos sociais, e isso reduziu muito a capacidade do Estado brasileiro de implementar políticas de saúde, de assistência social, de promoção da agricultura. E isso explica o fato da gente ter aí esse aumento da fome em 2017. La perdimos, ¿verdad? São de muitos dos programas que fizeram o Brasil sair do mapa da fome. Então, a gente tem aí, com o impacto também da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2022, um aprofundamento da fome e um aumento expressivo dela, chegando aí em 33 milhões de pessoas passando fome, correspondente a 15% dos domicílios brasileiros. E o que a gente também explica, a maneira como a gente explica essa redução muito significativa da fome, desde 2022 até 2023, né, final de 2023, que foi quando essa pesquisa foi a campo, tem a ver com a retomada do CISAM, a retomada do Sistema de Segurança Alimentar, a implantação de um plano abrangente e articulado como o Brasil Sem Fome, assim como os bons resultados, né, na política econômica, com o crescimento do PIB em 2,9%, aumento do emprego, aumento da renda, aumento do salário mínimo acima da inflação, redução da inflação de alimentos, assim como também essa expansão dos programas que possibilitaram proteção às pessoas mais pobres no Brasil, como o Bolsa Família, o PAA, a alimentação escolar e todos os outros. Pode passar, por favor, Gabi. Consegue passar, Gabi? Estão me ouvindo? Sim, ela disse que já passou o slide. Continua o mesmo? O meu continua aqui na trajetória da fome no Brasil. Acho que o último A slide eu gente posso está vendo antecipar. desafios, o slide de desafios. Aqui para mim não está aparecendo não, mas vamos lá nos desafios, né? A gente, como eu falei, o CISAM é um sistema que foi criado lá em 2006, mas ele passou por alguns golpes duros, né? Como essa extinção do CONSEA, interrupção da conferência. Então, a gente está em um processo de retomada do CISAM e a gente tem passos a dar. Um deles é ampliar o número de municípios com adesão ao sistema. A gente também tem esse desafio de criar essas estruturas para possibilitar que haja essa pactuação entre o governo federal, os estados e os municípios. A gente está agora, nesse ano, 2024, elaborando o terceiro Plano Nacional, que é mais abrangente, e fazendo a revisão do Brasil Sem Fome, que vai ter um direcionamento maior para os territórios que têm concentração de domicílios em insegurança alimentar grave. A implantação desse protocolo que eu falei, SUS e SUA CISAM, desses protocolos, né, como de calamidades, do plano de abastecimento e dessas estratégias intersetoriais que estão sendo elaboradas pela CAISAN naqueles grupos de trabalho, como a de prevenção da obesidade e de redução de perdas e desperdícios de alimentos. Além disso, criar um processo de financiamento para que a gente possa ter mecanismos mais ágeis de repasse de recursos para os estados e para os municípios. Essas instâncias de pactuação, né, para possibilitar maior colaboração entre estados, municípios e governo federal. A tipificação de serviços, né, para delimitar quais são as ofertas que o CISAM
fornece para a população, para a garantia do direito humano à alimentação, e a gente avançar e investir na formação dos gestores de segurança alimentar e nutricional, para que a gente possa ter a implementação aí de planos de segurança alimentar nos municípios, nos estados e de programas de forma mais efetiva. Bom, acho que é isso. Espero ter conseguido falar de uma forma que vocês possam ter compreendido. E fico aqui à disposição também para perguntas, dúvidas e comentários. Muchas gracias, Luisa. Quisiera saber si de parte de Brasil hubiera algún comentario adicional a lo que nos presentó Luisa. Adelante, ¿alguien más de Brasil que quiera comentar algo? Eu gostaria de reforçar o que eu comentei na nossa primeira reunião. Nesse contexto da governança entre muitos ministérios, são muitos ministérios, é importante que tenhamos um ministério com essa estrutura, como o local onde Luísa trabalha, que faça a coordenação administrativa, que convoque os ministérios para as reuniões, que tenha o registro das decisões, que receba as recomendações dos movimentos sociais, do Conceia, e traga para discussão conjunta com os demais ministérios. Temos que ter uma estrutura em um dos ministérios que faça essa administração da governança conjunta. Então, é importante ter um ministério à frente dessa organização. Muchas gracias. Vamos a ver si del lado de México hubiera alguna pregunta. ¿Alguno de los colegas de México que quisiera hacer alguna pregunta? Vamos a analizar con calma la grabación para que podamos irle poniendo también a nuestro traductor y poder pues captar los detalles. No sé si en este momento, si nadie del equipo de México, entonces Marta Caballero, que vamos a tomar los puntos de acuerdo y los siguientes pasos. Propondría que el punto de acuerdo vamos a realizar una nota informativa para el viceministro de Salud, el doctor Ruy López Ridaura, con los puntos que nos presentaron, y estaríamos teniendo una reunión de retroalimentación. Entonces, también lo vamos a consultar, ya que tengamos esta nota informativa, con quienes estuvieron aquí en la reunión, para pues que lo podamos hablar con el viceministro de Salud y después tener una reunión con ustedes, pues para que el viceministro les comente pues los puntos que le parecieron más relevantes. Y Marta, no sé si nos queda pendiente algún acuerdo con Brasil. Sí, primero que nada, obrigado. Fue muy interesante la presentación. Si nos pueden compartir la presentación, sería muy bueno, porque la riqueza de su estrategia consiste en una verdadera intersectorialidad. Y entendemos que eso es parte de las complejidades que estamos teniendo en México. Entonces, sería importante tener la presentación para que dentro de lo que analice el viceministro sea precisamente subir a todos los actores que de nuestro lado tendrían que participar en una iniciativa similar. A partir de esto, y agradecerles desde luego este aprendizaje, fue muy rico el poder definir si es posible más adelante tener esta segunda reunión con miras a generar quizás un proyecto de cooperación bilateral. Desde luego es complejo llegar al nivel de Brasil, pero que con esta experiencia que ustedes tienen nos puedan orientar sobre todo este trabajo tan coordinado, tan estratégico que nos han presentado esta tarde, y desde luego con los objetivos que se planteen, pues ya pensando en el cambio de gobierno en México. Esto sin duda nos va a ayudar mucho como política pública
porque permitirá a quienes lleguen como nuevas autoridades poder empezar desde una plataforma tan integral como la tienen ustedes, con este conocimiento. Entonces, sí poner esto sobre la mesa, Liz, porque sí hay mucho interés de nuestro lado de, a partir de este conocimiento de su estrategia, poder concretar quizás un proyecto de cooperación. Entonces, el acuerdo sería, tendremos la siguiente reunión en donde el viceministro de Salud les presentará nuestras conclusiones y la propuesta de proyecto de colaboración bilateral para que ustedes nos den su retroalimentación, y esta propuesta de proyecto de colaboración bilateral se le estará entregando al nuevo ministro de Salud, que va a entrar en octubre. No sé qué les parece del lado de Brasil. Luísa, vejo que essa proposta de cooperação caberia mais à sua secretaria, que faz a organização dessa governança interministerial. Acho que podemos seguir para a conversa com a sua assessoria internacional? Sim, é que eu estava entendendo que havia já algum tipo de construção numa parceria entre os Ministérios da Saúde, né? E que seria algo inserido nesse contexto de cooperação. Mas a gente tem disposição, sim, interesse. A gente também aprende, né, com essa interação nesses processos que vocês estão iniciando aí. Acho que dentro do que a Kelly falou, eu também precisaria pontuar algo que de recomendação mesmo, assim, que a gente tem um grande desafio aqui de articular 24 ministérios, e que acho que se a gente pode dar uma indicação é de que a gente possa ter um número menor de ministérios, né, e de áreas, e que isso não inviabiliza, não invalida a necessidade de, quando preciso, articular outras áreas, né, mas como composição mesmo de construir talvez uma Câmara menos ampla. Em relação à cooperação, a gente tem disposição, sim, a gente precisaria realmente fazer uma conversa aqui com a nossa assessoria internacional para ver os instrumentos e poder seguir com essa conversa aqui junto com vocês. Luísa, só esclarecendo, em nosso diálogo com o México, temos um conjunto amplo de temas de interesse e de cooperação. Então, alguns temas são relacionados ao nosso Ministério da Saúde, mas esse específico dessa conversa hoje diz respeito ao seu ministério. Sim. Então, é importante que o governo do México entre em contato com o nosso Ministério das Relações Exteriores para que o nosso ministro das Relações Exteriores convoque os diferentes ministérios que trabalham com os temas de interesse do México para essa cooperação. Tudo bem, Lisbeth? Sí, entonces lo que les podemos presentar para la siguiente reunión, las conclusiones del viceministro de Salud, y nada más pudiera ser, pues, en general, cuál sería el interés del viceministro para este acuerdo de cooperación bilateral, para que después ustedes puedan hacer las consultas internas, y él nada más lo estaría mencionando cuando haga la entrega al nuevo ministro de Salud, que existe este interés, pero nada más sería el tema general para darles a ustedes tiempo de que puedan consultarlo, pero que ya se los presente el viceministro para que les diga, este tema es el que nos interesa para el acuerdo bilateral. No sé qué les parezca. Y yo ahí quisiera complementar, más que un acuerdo, estaríamos pensando en un proyecto de cooperación. Existe un acuerdo ya de cooperación científica y técnica entre México y Brasil,
Y ya definido que se puede llevar a cabo este proyecto, desde luego, Kelly, lo formalizaríamos a través de nuestra Cancillería, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nos gustaría que fuera ya a partir de lo que ustedes técnicamente vean viable y posible, porque desde luego entendemos la complejidad y creo que Luisa lo ha mencionado muy bien con este tema de la gobernanza. Nosotros distamos mucho de esta complejidad institucional que ustedes tienen. Entonces, empezar quizás por los temas más básicos y a partir de ahí con el proyecto, conforme se avance, pues ya se verá si se puede abordar otros temas. Pero sin duda, ya que tengamos luz verde de parte de ustedes, formalizaríamos este interés a través de las cancillerías y desde luego buscando el acompañamiento y apoyo de ellas, pero siempre con el sustento de lo que técnicamente a ustedes les parezca relevante. Ótimo, Marta. Ficou muito claro. Excelente. Entonces haríamos una propuesta técnica. El viceministro de Salud estaría presentando esta propuesta técnica. Ustedes nos dicen si es correcta y después con Marta estaremos procediendo a los siguientes pasos. ¿Les parece bien? Sim. Perfecto. Excelente. Pues quedamos en eso. Les estaremos avisando en cuanto el viceministro esté listo y esperamos el envío de la presentación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo que nos haya faltado, Marta? No. Excelente, nadie más. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Francisco, querías decir algo. Adelante. Sí, muchas gracias. Aprovechando que se encuentran aquí nuestras colegas del gobierno de Brasil, quisiera comentarles que estaríamos compartiéndoles por correo electrónico la agenda que tenemos para el Foro Regional de Alimentación Escolar del Programa Mundial de Alimentos. Para nosotros sería muy importante que ustedes desde el gobierno de Brasil, como copresidentes de la coalición, pudieran conocerla, saber si tienen algún comentario que nos quieran hacer llegar y pues sobre todo que esté consensada con el gobierno de México y con el gobierno de Brasil. Entonces, si nos lo permiten, se lo estaríamos haciendo llegar al concluir esta reunión para que pudiéramos conocer sus comentarios. Y yo quisiera aprovechar para hacer otra consulta. Nos llegó información sobre una posible reunión en el marco del G20 que sucedería la próxima semana. Es una reunión relacionada, me parece que al Task Force contra el hambre de los grupos del G20. Quería preguntar si ustedes tendrán tal vez un poco más de contexto o sabrán qué reunión pudiera estar sucediendo la próxima semana sobre el Task Force de la Alianza Global contra el Hambre del G20. Bom, começando pela questão do G20, né? A reunião que vai acontecer na próxima semana, no dia 24 de julho, no Rio de Janeiro, é a reunião ministerial da Força Tarefa que está a criação de uma contra-fome. Essa Força Tarefa se reuniu ao longo de 2023, construiu a proposta de uma cesta de políticas que serão ofertadas aos países para a implementação visando o combate à fome e buscando, a partir dessa aliança global contra a fome, também o apoio de fundos internacionais e dos países, né, desenvolvidos para financiar a implementação dessas políticas pelos países que fizerem adesão a essa aliança. Então, na próxima semana, vai ser a reunião ministerial de lançamento, né, dessa aliança, onde, a partir de então, os países vão poder fazer adesão para se somar a esse esforço de combater a fome a partir dessa articulação que a Aliança Global contra a Fome quer estabelecer entre os países e esses fundos, né, financiadores dessas políticas. Bien, muchas gracias por la aclaración, Luisa.
Para nosotros en el Ministerio de Salud, que estamos acompañando todo el proceso de transformación de los sistemas alimentarios, sería muy interesante poder saber más sobre esas actividades. Hicimos una consulta interna con el área de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud, que encabeza mi colega Marta, y no teníamos más información sobre esa actividad. Pero quisiéramos saber si México va a participar con nuestra Cancillería. No sé si fuera posible que nos pudieran regalar por correo electrónico un poco más de información para que nosotros podamos asegurar que la información que tenga los delegados de nuestro país sea la suficiente. Sim, essa força-tarefa da Aliança Global contra a Fome é coordenada aqui pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Eu vou pedir que, se você puder informar o seu correio eletrônico, eu posso pedir que a nossa assessoria internacional possa entrar em contato e te fornecer todas essas orientações e como, inclusive, que o México tem se organizado, tem participado, tem sido articulado a participar dessa força-tarefa. Eu sei que as delegações são delegações dos países que compõem o G20, mas também outros países também estão convidados a participar dessa atividade, acho que são 50 e poucas delegações esperadas, e ele pode te dar maiores informações a respeito disso. Muchas gracias. Bueno, si no hay ningún otro tema pendiente, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, Leti, creo que tenías algo que decir. Boa noite.